sinistro acordo, o ganadeiro e o diabo que reclamou seu touro moribundo. Uma revelação assombrosa. A noite em São Pedro do Sul era envolta em um silêncio opressivo, apenas quebrado pelo grito distante de um galo. O céu escuro refletia a inquietação que começara a afrontar Carlos. O ganadeiro de 35 anos enfrentava um pesadelo real. Folha Verde, seu touro imponente, estava morrendo. A cena era patética. O animal gemendo no estábulo, como se já sentisse o peso do destino que o aguardava. O coração de Carlos disparava dentro do peito, enquanto o cheiro forte da terra molhada misturava-se à aflição que crescia. Como ele poderia deixar seu orgulho e sustento definhar assim? Um desespero profundo tomou conta dele, e em um momento de fraqueza, ele fez um pedido à escuridão. Foi então que o diabo surgiu, como uma sombra deslizando pelos cantos do seu sonho. Com um sorriso maligno, ele ofereceu poder em troca de algo que Carlos ainda não entendia. Salve seu touro, ganhe o respeito que deseja, mas lembre-se, todo preço tem suas consequências. A voz ecoou em sua mente, fazendo-o acordar suando frio, com a sensação de que a própria terra abaixo dele tremia. O terror inundou seus sentidos, mas ele ignorou o aviso, tomado pela ganância de salvar não só o touro, mas também cuidar de sua imagem na cidade. Nos dias seguintes, a fazenda tornou-se um palco de estranhas ocorrências. Barulhos inexplicáveis ressoavam à noite e sombras dançavam sob a luz da lua. Maria, sua esposa, tentava alertá-lo, mas cada palavra dela se desvanecia na obsessão que afligia Carlos. Estrondos midiáticos de sucesso chegaram a deixar a comunidade em admiração, enquanto ele adquiria uma conexão inexplicável com o gado. Porém, a transformação não era só externa. O próprio caráter de Carlos começou a se distorcer, como se uma camada de escuridão se apossasse de sua alma. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o passar do tempo, o que parecia uma bênção começou a assombrá-lo. Durante uma tempestade furiosa, Carlos, atraído pelo caos, correu até o estábulo. O que viu o deixou paralisado. Folha Verde, seu touro amado, atormentado por algo invisível, resfolegava apavorado. Ao se aproximar, um brilho aterrador emanava de sua pele, e uma marca estranha, semelhante a um símbolo arcaico, surgia em seu flanco. Foi nesse momento que Carlos sentiu a presença de alguém por trás dele. Era Francisco, o ex-policial corrupto, com um sorriso que fazia o sangue de Carlos gelar. Você não tem ideia do que está fazendo, não é? Ele sussurrou, como se alimentasse da agonia alheia. Carlos, envelopado pelo desespero e pela paranoia, percebeu que sua luta era muito mais do que salvar um animal. Era uma batalha contra forças que ele não compreendia. E no fundo de seu ser, ele começou a questionar. Até onde iria para proteger sua família e seu legado? A risada de Francisco se misturou ao eco da tempestade, um som que prometia a revelação de um horror abismal. O diabo ainda tinha cartas na manga, e Carlos não fazia ideia do que estava prestes a perder. Carlos não conseguia tirar os olhos de Folha Verde. Enquanto a tempestade rugia lá fora, dentro do estábulo, a atmosfera era pesada, carregada de um medo que pulsava como um coração apressado. A luz distorcida dos relâmpagos revelava o pecado que antes era apenas um sussurro.
A marca no touro pulsava como um farol, brilhando com uma energia sinistra que parecia chamar por seu dono. Você não percebe, ganadeiro? Este touro agora pertence a algo muito maior do que você, provocou Francisco, seu olhar penetrante refletindo um prazer sombrio. Carlos, embriagado pela dor e pelo poder recém-adquirido, não conseguia pensar em outra coisa. O desejo de sua fama, o respeito que todos estavam depositando sobre ele, ofuscavam a verdade que pulsava nas sombras. Eu só quero meu touro de volta, gritou Carlos, a voz se quebrando. Mas ele já sabia que a linha entre o que era verdade e o que era ilusório estava se desfazendo. Folha Verde virou a cabeça. Seus olhos fundos e escuros encontraram os de Carlos. Por um breve momento, o mundo ao redor deles desapareceu. Não havia tempestade, não havia Francisco, apenas homem e animal, conectados por um destino que ameaçava devorá-los. A tempestade parecia aumentar em intensidade, como se a natureza própria estivesse em guerra com a escolha de Carlos. Ele se apegou à ideia de que, de alguma forma, poderia controlar o que havia começado. No fundo do seu coração, uma voz sussurrava que ele não poderia escapar. O diabo tinha razões além do desejo de poder. Ele estava coletando almas, um por um. E se Carlos não fosse cuidadoso, ele se tornaria apenas mais um item na coleção macabra daquele ser. Francisco, percebendo a hesitação no olhar de Carlos, decidiu atacar. Você acha que é o único que pode jogar esse jogo? Você não sabe do que está brincando, ele gritou, seus dentes expostos em um sorriso que era uma ameaça. A chuva começava a entrar no estábulo, misturando-se ao cheiro de sangue e medo. O pânico tomou conta dele, e sem pensar, Carlos puxou a faca que sempre carregava, a lâmina tremendo nas suas mãos. Ele enfureceu-se contra Francisco, vendo-o como um obstáculo em seu caminho. Mas o homem à sua frente era mais que isso. Era um emissário das trevas, um aviso do que estava por vir. Você não pode lutar contra o seu destino, Carlos, Francisco murmurou, segurando a mão da faca com uma força sobrenatural. Você selou o acordo, e o que é seu agora tem um preço. Um grito estrondoso cortou o ar, vindo de Folha Verde, como se o touro estivesse sentindo a luta entre o ganadeiro e Francisco. Aquele gemido ressoou até as profundezas da alma de Carlos, um chamado de alerta que ele não podia ignorar. O diabo não havia dado a ele apenas poder, mas um fardo que pesava. Com um movimento rápido, Carlos retirou a faca, mas não teve tempo para pensar. Ele se virou, a lâmina reluzente em sua mão, enquanto um brilho ofuscante irrompeu do touro, iluminando o estábulo com uma luz infernal. As paredes pareciam tremer, e a tempestade lá fora tornou-se um rugido ensurdecedor. Era naquele momento que ele percebeu. O verdadeiro preço não era apenas a vida de Folha Verde, mas a própria essência de quem ele era. E justo quando estava prestes a desferir um golpe contra Francisco, a marca no flanco do touro explodiu em energia, enviando um choque que o atirou contra a parede. Carlos não sabia que neste instante, como se o mundo estivesse ciente do que estava em jogo, os acordos estavam sendo revisados. No cenário da traição, o diabo estava se divertindo, e o que era um sonho agora se transformava em um pesadelo sem fim. As sombras começaram a se agitar, e a risada do diabo ecoou em sua mente, fazendo o chão tremer sob seus pés. Ele estava jogando as últimas cartas agora, e Carlos percebeu que não conseguia mais distinguir amigo de inimigo. E a pergunta que pairava em sua mente era até onde ele iria para reverter seus erros sem perder tudo. O coração disparava. O terror o consome lentamente enquanto as trevas se aproximavam. O que está por vir poderia ser o clímax de sua vida ou o prenúncio do fim. A eletricidade no ar parecia ter uma vida própria, um turbilhão de caos e dor. Carlos, atirado contra a parede, sentiu cada centímetro do corpo latejar sob o impacto. O brilho emanado do touro se intensificava, quase como um holograma de terror,
revelando imagens fugazes. Almas perdidas, rostos de desespero, pactos manchados de sangue. Ele estava perdido em uma dimensão de obscuridade, arrastado por forças que não compreendia. Levante-se, Carlos! Agarrou-se à ideia de que ainda havia tempo. As vozes em sua cabeça murmuravam, mas ele não conseguia discernir se eram suas memórias ou ecos do diabo. Tinha que se levantar, tinha que fazer algo. Mas a cada tentativa, o peso de sua recém-descoberta grandeza o puxava de volta, como se o próprio sangue fosse um veneno que corria em suas veias. Você não pode escapar do que você mesmo desejou. A voz de Francisco cortou o vento, uma lâmina afiada que o feriu mais do que qualquer faca. A marca no touro é a sua marca. Você se entregou a ele e ele não perdoa. Carlos se obrigou a olhar para a folha verde, ainda dominado por uma força estranha. O touro se agachou, um brilho rubro emanava de seu flanco, dançando como fogo vivo. Se isso era o que o diabo queria, então teria que usar isso a seu favor. De alguma forma, ainda havia uma possibilidade não descoberta. A guerra de poder não acaba quando você tira a vida de um homem, ela só se intensifica. Francisco aproximou-se. A proximidade irradiava a ameaça. Carlos sentia as palpitações em seu coração, o terror pulsando como um tambor, ameaçando romper o peito. Com um esforço sobrenatural, ele ergueu a faca. Se você deseja que eu sofra, eu não serei a única vítima. A lâmina brilhava intensamente, refletindo o terror que dominava o ambiente. Mas ele não era o único na linha de frente. Um rugido intrépido ecoou do touro, um som que fez o chão tremer sob os pés deles. Você acredita que pode fazer o que quiser? Você já é um homem marcado. Francisco desafiou, mas havia uma hesitação agora. Seus olhos revelavam um medo que antes não existia. Então venha, batam de frente. Eu não tenho nada a perder. Carlos gritou, o desespero convertendo-se em uma determinação feroz. Ele viu a própria morte como uma libertação, algo que poderia significar um recomeço, uma chance de escapar da jaula construída por suas próprias mãos. Folha Verde, em resposta, girou a cabeça e soltou um grito agonizante que parecia reverberar em uma sinfonia de demônios. O som foi como um trovão, expandindo-se pela tempestade em um clamor desesperado. Carlos sentiu como se a própria alma do touro falasse com ele. Uma ligação inquebrável que transcendia o que ele havia conseguido ou perdido. Era como se o touro não fosse apenas uma propriedade, mas parte dele, um reflexo de suas aspirações e medos. Francisco hesitou. O devorador começou a recuar, o olhar perturbado vendo o poder crescente em Carlos. A energia do touro pulsava entre eles, uma força que ameaçava consumir a escuridão. Ele percebeu que cada pacto tinha seu preço, e aquele que parecia estar no controle, na verdade, estava prestes a perder tudo. Enquanto o tempo parecia parar, um raio cruzou o céu, iluminando o estábulo com uma luz azulada. Carlos sentiu que a decisão precisaria ser tomada, e em um ímpeto de coragem, ou de desespero, ele avançou em direção ao touro, segurando a faca em uma mão e a determinação na outra. A tempestade rugia como um monstro faminto, mas sua mente estava focada em apenas uma coisa: romper o ciclo. Se colocaria um fim à maldição de Francisco, teria que arriscar tudo. Mas seria isso um sacrifício ou uma salvação? O que aconteceria quando ele atravessasse a linha final que o diabo havia desenhado com tanto cuidado? O coração de Carlos pulsava com a possibilidade e com o terror, mas a pergunta restava ecoando em sua mente. Ao final, quem sairia vitorioso daquele embate? Ele ou o diabo? Carlos avançou, o pânico e a adrenalina misturando-se em um torvelinho dentro dele. A faca reluzia à luz do relâmpago enquanto ele se aproximava do touro, cujos olhos brilhavam como chamas, quase hipnotizantes.
Era como se cada passo que ele desse o levasse a um destino inevitável. Uma armadilha que se fechava ao seu redor. Eu farei isso por mim. Por todas as almas que você destruiu. A cada palavra, mais foco ele encontrava. Mas a voz de Francisco ressoava em sua mente, uma advertência constante que ecoava como um tambor aflito. A sua arrogância será sua destruição, Carlos. Ele hesitou por um instante pensando nas consequências. Mas então, a imagem das pessoas que haviam sofrido por causa daquele acordo insano clareou sua mente. O touro apinhava-se, ensaiando a um rugido ensurdecedor, e esse som atraiu sua atenção de volta. Era uma mistura de dor e poder. Ele percebeu que estava mais perto do que nunca de descobrir não apenas quem ele era, mas o que poderia se tornar. "Vamos, Folha Verde!" gritou Carlos a correntes que o prendiam parecendo desfazer-se. Ele se lançou em direção ao touro, a lâmina pronta para cravar onde o poder emanava. Mas antes que seu golpe pudesse alcançar o alvo, um clarão cruzou o céu. O brilho do touro intensificou-se a um nível quase ofuscante, e Carlos sentiu uma presença sinistra tomar conta do ambiente. Foi nesse momento que uma risada baixa e cruel ecoou, fazendo seu sangue gelar. Era uma risada que parecia flutuar no ar seco, como se a própria tempestade estivesse zombando dele. "Você realmente acha que pode quebrar o que já foi selado?" Era Francisco, que agora estava de volta, um sorriso maligno se espalhando em seu rosto angustiado. "O que você deseja é insignificante em comparação com o poder que você bilocou." Carlos sentiu o chão se mover sob seus pés. Não era apenas a tempestade. Algo ainda mais terrível estava se formando, como se a própria terra estivesse se levantando para defendê-los. Isso não era só um touro. Era um portal, um canal de outras dimensões, de outras almas, de um medo atávico que se manifestava ali. Cada pulsar do brilho rubro parecia extrair os gritos das almas promovidas a comprar seu silêncio. "Ele se alimenta do seu medo." Francisco gritou, seu tom revelando não só zombaria, mas também desespero. Foi quando Carlos percebeu a verdade crua. Se derrotasse Francisco, ainda assim não teria liberdade. O diabo escaparia, transformando tudo em uma expansão de malevolência. Carlos, com o coração na boca, compreendeu que a batalha não era apenas contra seu rival. Era contra todas as escolhas que o trouxeram até esse ponto. Ele tinha que confrontar seu próprio medo, a marca que o diabo tinha gravado em sua alma, para que o poder do touro não fosse meramente uma morte, mas uma libertação. Com um último grito, ele subiu o punhal e cravou a lâmina na pele do touro. O brilho rubro explodiu em uma onda de luz e som, ecoando por todo o estábulo. Folha Verde gritou uma última vez, mas o som agora era como um lamento e, ao mesmo tempo, um sinal de alívio. Imediatamente, Carlos foi envolvido em um turbilhão de luz e escuridão, praticamente sendo lançado para frente. As imagens passaram como um filme em frenesi. Almas em tormento, rituais obscuros, uma noite sem fim. Ele não sabia se estava entrando ou saindo da própria vida. Então, num instante, tudo ficou silencioso. A tempestade cessou como se o mundo tivesse se detido para ouvir. Carlos estava em uma dimensão estranha, um céu noturno repleto de estrelas que pareciam sussurrar seu nome, uma quietude celestial que contrastava brutalmente com o caos de segundos atrás. Mas uma sombra pairava, como um fôlego quente no seu pescoço. Algo o observava. A própria escuridão. Ele não estava sozinho, e a batalha que acreditava ter ganho poderia ter apenas começado. O diabo ainda estava por perto, esperando. "Bem-vindo ao meu domínio, Carlos." A voz ecoou, mais profunda que um abismo, e ele sentiu o frio atravessar seu corpo. O que seria esse novo teste? O verdadeiro desafio ainda estava por vir. Carlos olhou ao redor,
tentando se acostumar com a nova realidade. A sensação de estar em um espaço limpo e vasto, como o céu noturno, era enganadora. Ele sabia que não estava livre. As estrelas, antes suaves e reconfortantes, pareciam pulsar com uma malícia inquietante, sussurrando ameaças que apenas ele podia ouvir. Acha que aqui é seguro? A voz do diabo, cheia de sarcasmo, flutuava no ar como fumaça. Carlos sentiu um arrepio. Este é apenas o começo, meu caro. Aqui, suas escolhas terão consequências muito mais tangíveis. Ele abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Um eco de suas próprias dúvidas o sufocava. O que realmente significava estar livre? Mesmo quando se afasta fisicamente do que o aprisionava, será que conseguiria se desvencilhar das correntes invisíveis que o mantinham refém? Então, o cenário começou a mudar. A luz das estrelas se distorceu e, de repente, Carlos estava em uma sala fria, paredes cobertas de sombras que dançavam como se tivessem vida. O chão, feito de pedras irregulares, pareciam súplicas silenciosas que o convidavam a cair. E no centro, uma mesa enorme, antiga, repleta de velas acesas que lançavam sombras longas e distorcidas, criando figuras grotescas que pareciam observá-lo. Vamos jogar um jogo, Carlos, o diabo disse, dando um passo à frente. Sua figura se projetou contra a luz das velas, tornando-se imponente e aterrorizante. Você me entregou esperança, e eu retribuirei com desespero. Você só precisa escolher. Escolher o quê? Carlos interrogou, a voz tremendo. Ele sentiu o peso do medo pressionando seus ombros. O que o diabo queria dele? Uma parte de sua alma? A vida de alguém? O que você ama mais? A voz ecoou de novo, profunda e insistente. Uma escolha simples. Você deve sacrificar um para salvar outro. A vida está cheia de sacrifícios, não está? Esse é o seu teste. Carlos olhou ao redor, seus olhos se fixando em fotos coladas nas paredes. Eram rostos familiares. Sua mãe, seu irmão, amigos que haviam sofrido por sua causa. Sentiu o mundo se estilhaçar ao seu redor quando a realidade do que o diabo estava fazendo se estabeleceu nele. Barulhos de choro e gemidos ecoavam, insinuando-se em sua mente como uma melodia perturbadora. Você me deixou entrar, Carlos. Agora você deve pagar. O sorriso do diabo iluminava a sala com uma luz macabra. Escolha, e escolha sabiamente. O tempo é curto. Enquanto Carlos lutava contra a pressão pesada de suas emoções, uma visão assustadora atravessou sua mente. O touro, uma criatura robusta que ele havia enfrentado, agora estava caindo, seus grandes olhos cheios de dor, mas também um vislumbre de compreensão. Era um pacto que jamais deveria ter sido celebrado. Agora, não apenas as almas dele, mas das pessoas que amava, estavam em jogo. O touro ou sua família, Carlos? A voz do diabo penetrava em sua mente como um veneno. Ele percebia a armadilha em que estava preso, a presença satânica que o ridicularizava. Mas a escolha era absurda, uma tortura emocional brutal. Um rugido distante ecoou. Parecia chamar por ele. A tensão aumentava, seu coração pulsava, enquanto um frio cortante o envolvia. O que ele faria agora? Enquanto a luz das velas dançava, ele sentiu que a decisão se aproximava, como uma onda negra prestes a despencar sobre ele. O que aconteceria se escolhesse errado? Você ainda tem uma chance, sussurrava o diabo, a sombra se aproximando, respirando em seu pescoço. Era uma voz cheia de promessas e ameaças. Carlos deve decidir o futuro não só de sua vida, mas de todos que ama. E as sombras dançantes na sala pareciam celebrar, esperando ansiosamente pelo desfecho desse sinistro jogo. O tempo estava se esgotando e ele precisava agir. Qual seria seu desfecho nessa trama de terror? Carlos estava paralisado, seus pensamentos se entrelaçando como um novelo emaranhado.
As figuras grotescas na parede pareciam tomar forma, inchando e desaparecendo, cada uma reflexo de suas maiores ansiedades. A pressão de decidir consumia seu ser. O diabo, agora tão próximo que Carlos podia sentir o cheiro de enxofre, olhava-o com uma expectativa insaciável. Escolha, Carlos. O touro ou a sua família. Você só tem uma chance. Decida, ou as consequências serão desastrosas. A voz do diabo rosnou, reverberando como um trovão dentro de sua mente. Seus olhos percorreram a sala, sentindo cada pedra gélida sob os pés como uma lembrança agonizante de que não havia como escapar da realidade. A imagem de sua mãe, com seu sorriso gentil, relembrava-o de momentos que nunca mais voltariam. Seu irmão, sempre tão corajoso, agora dependia dele em um jogo mortal. Não, ele não podia ceder a essa maldade. Mas o que significava coragem diante de um demônio? O tempo escorria por entre seus dedos e o rugido que ecoava na distância parecia um mantra, lembrando-o que havia vidas em jogo. Pedro, Clara. Os nomes saíram de sua boca involuntários, como se invocassem uma proteção. Ele sabia que precisava agir. Não vou escolher nada, gritou, a voz tremendo, cheia de desespero. Um riso profundo e retumbante encheu a sala, reverberando como um eco do abismo. Você acha que pode escapar assim, Carlos? Não se esqueça que você me invocou. Pois bem, se não vai escolher, eu farei isso por você. Nesse momento, uma das velas explodiu, lançando faíscas em uma dança macabra. A luz incendiou a sala, revelando detalhes horríveis nas sombras. Rostos contorcidos em agonia, mãos estendidas em busca de ajuda que nunca viria. Carlos sentiu o coração disparar, uma onda de adrenalina turbando sua visão. Eu não posso deixar isso acontecer, ele gritou, mas a voz do diabo o calou mais uma vez. Ah, imbecil, você não compreende a gravidade de sua escolha. Em um movimento cruel, o diabo estendeu os dedos e uma sombra se separou da escuridão. Ela se modelou lentamente, revelando-se como um cavalo, um touro, uma criatura mítica que emitia um gemido angustiante. Carlos o reconheceu instantaneamente. O touro que ele havia ferido agora parecia uma visão apocalíptica. Era como se o próprio sofrimento do animal tivesse invadido a sala. Suas lágrimas formavam um rio invisível que parecia querer levá-lo para um destino obscuro. Escolha entre esse ser e os que você ama. Se não decidir, eles sofrerão. A criatura soluçou e Carlos sentiu sua própria carne tremer. O horror tomou conta, e ele começou a entender que cada segundo que hesitava, a dor de sua família aumentava. Como você pode ser tão cruel? Carlos gritou, a voz aos prantos. Mas o diabo apenas sorriu, satisfeito com a tormenta que criava. Eis que uma ideia surgiu em sua mente. Era arriscada, talvez fútil, mas era tudo o que lhe restava. E se eu não sacrificar nenhum deles? Desafiou, a voz mais firme do que se sentia. E se eu sacrificar você, diabo? Um silêncio irrompeu na sala. O diabo congelou, o sorriso desaparecendo lentamente. Carlos sentiu uma onda de esperança, mas logo uma risada cruel preencheu o ar. Ah, meu querido, você realmente acreditou que poderia escapar assim? Jamais sacrificar-me-ás. E instantaneamente, Carlos foi cercado por sombras que começaram a se contorcer, dançando em torno dele como serpentes, encurralando-o em um abismo de desespero. Você terá suas escolhas, pequeno inseto, mas já sei que a resposta que você dará não agrada a ninguém. O desespero crescia, pulsando como um tambor. O que ele faria a seguir? Um grito ecoou em sua mente, uma mistura de dor e esperança, enquanto as sombras se fechavam ao redor. O que aconteceria com sua família se ele não decidisse? E mais importante, conseguirá ele quebrar as correntes invisíveis que o ligavam ao diabo?
As sombras densas se tornaram um turbilhão enquanto o espaço se fechava, e Carlos sentiu que o final estava próximo. Uma risada sardônica retumbou. A decisão estava em suas mãos, mas a escolha era cada vez mais absurda. E no silêncio opressivo que se seguiu, uma nova sombra começou a emergir da escuridão, revelando algo que ele nunca poderia imaginar. A verdadeira batalha estava prestes a começar. O que mais ele teria a perder? As sombras giravam ao redor de Carlos como vultos dançantes, borbulhando de forma caótica, enquanto ele tentava se desvencilhar do terror que os rodeava. O coração pulsava em desespero, cada batida doía como um soco. Ele precisava pensar rápido. A imagem de sua mãe chorando pelo irmão o torturava, uma lembrança fresca que simplesmente não desapareceria. A presença do diabo se intensificou, sua risada se mesclava aos sons agudos das sombras, criando um rugido ensurdecedor. A criatura que antes fora um touro, agora parecia ter adquirido uma forma ainda mais aterrorizante. Uma pele negra e escamosa, olhos que brilhavam como carvão em chamas. O que Carlos fizera na última vez, ferindo-o, agora se tornava uma lembrança cruel e dilacerante. O tempo se esvai, Carlos. Você não me fará esperar para sempre. O diabo se aproximou. Sua voz era um sussurro envolvente que penetrava a mente. Carlos hesitou, e dentro de sua mente tumultuada, uma ideia incerta surgiu. E se eu oferecesse um pacto diferente? Sua voz saiu alta, tremendo, mas ele continuou. Eu me ofereço para você. Troque a vida do touro e de minha família pela minha. A sala caiu em um silêncio tenso. O olhar do diabo se aguçou, como se finalmente visse um potencial no menino que estava à sua frente. As sombras hesitaram, a dança frenética abrindo um pequeno espaço ao redor de Carlos. Ele sentia a esperança pulsar ao seu redor, mas logo veio o medo. O que ele estava realmente oferecendo? Um pacto? O diabo arqueou uma sobrancelha divertido. Você realmente não entende o que isso significa? A sua vida? Ah, isso é tão pouco. Não só a minha vida. Carlos gritou, suas palavras ecoando com uma determinação feroz. Leve tudo de mim, mas poupe eles, eu não posso os perder. Está feito? Ele respirou fundo, o ar pesado como chumbo. As sombras se agitaram e uma onda de risos surdos preencheu o ambiente. O diabo olhou para as entidades ao seu redor, como se estivesse ponderando. Você promete me dar seu ser em troca da vida de todos? Este é um presente raro. Sim! Carlos quase gritou, o desespero em sua voz se mesclando à esperança. Por favor, faça isso. Mas o diabo tinha um brilho traiçoeiro nos olhos. Você não sabe o que isso implica, não é? Não será só a sua vida, mas um pedaço de sua alma. As sombras se agitaram como serpentes famintas. Você terá que servir a mim, deixar de ser quem você é. Carlos sentiu o coração disparar. O que isso significaria? Ele pensava em Pedro, Clara, em cada momento que já vivera. O risco era insuportável, mas ainda havia uma faísca de luz em seu peito. Ele não poderia deixar que seus entes queridos pagassem pelo erro que ele mesmo cometera. Eu aceito. Leve-me, abra a porta do inferno se precisar, mas eles não são moeda nessa barganha. Sua voz ecoou firmemente, desafiadora. O diabo riu, um som de tempestade, e o espaço ao redor dele se incendiou com uma luz vermelha intensa. Então, que assim seja, você encontrará que a verdade queima muito mais do que o inferno. De repente, uma faca de um material preto como a noite surgiu na mão do diabo, segurada em direção a Carlos. A maldade brilhava em seus olhos. Prepare-se para uma nova dor. Este pacto não é para os fracos. E antes que Carlos pudesse tomar fôlego ou entender a gravidade do que estava prestes a acontecer, um grito angustiados e inconfundíveis ecoou pela sala. Eram vozes que ele conhecia tão bem. Sua família estava presente, mas onde?
A certeza de que o horror ainda não tinha acabado o esmagou. Não. O que você fez? Ele olhou com pânico buscando por Clara e Pedro, quando uma luz explodiu à sua frente, revelando uma das sombras que, desta vez, trazia algo completamente novo. Você realmente conta com um pacto? Espera que a sua escolha não traga o próprio inferno para você? O diabo sussurrou, suas palavras se arrastando como veneno. Carlos sentiu o mundo à sua volta desmoronar enquanto a nova sombra emergia, levando-o a uma realidade ainda mais assustadora. O que mais ele teria que enfrentar? O ar ao redor de Carlos se tornava cada vez mais denso, como se o próprio espaço estivesse se fechando sobre ele. As sombras pulsavam, tirando toda a luz da sala, e a figura do diabo crescia, tornando-se uma ameaça imponente. Carlos sentia um arrepio percorrer sua espinha ao perceber que sua escolha talvez não tivesse sido a mais sensata. A nova sombra que emergiu à sua frente não era um mero espectro, era uma entidade mais velha, uma forma pálida e esquelética que se destacava das demais, com olhos que pareciam buracos negros, engolindo a luz à sua volta. Um frio cortante envolveu Carlos, e o papel de suas promessas agora parecia uma armadilha mortal. Bem-vindo ao seu destino, Carlos. A sombra falou em uma voz trêmula, como se cada sílaba emanasse de profundezas abismais. Você achava que seria fácil escapar do seu fardo? O diabo não tem escrúpulos. Você não pode oferecer sua alma e ainda assim conservar um pedaço dela. Carlos tentava pensar, a mente uma tempestade de confusão e medo. Mas eu não vim aqui para me entregar a você. Eu só quero salvar minha família. Ele olhava para a figura sombria, angustiado. Por favor, me ajude a entender. O que você quer de mim? A sombra sorriu, revelando dentes afiados, e a escuridão parecia se solidificar em um único ponto. Oh, o desejo de salvação. Uma fraqueza comum. Saibas, Carlos, que sua família já foi marcada. Seus gritos são apenas o eco de suas escolhas, assim como os seus. Olhando ao redor, Carlos finalmente viu. Clara e Pedro estavam ali, mas como figuras indistintas, presas em grades invisíveis que pulsavam com energia sombria. Não, eu não posso deixá-los assim. Ele se virou desesperadamente para o diabo, que assistia tudo com um sorriso satisfeito. Seu pacto é válido, Carlos, mas a defesa da sua família não é a única exigência. O diabo respondeu, sua voz ecoando com um tom de derrota quase artificial. Você vai ter que se tornar um deles. Para cada vida que desejas salvar, outra deve ser tomada. Uma troca, um saldo. A realidade começou a desfazer-se na mente de Carlos. O que ele estava oferecendo não era apenas seu ser físico, mas sua identidade, tudo o que ele era. Um arrepio de terror percorreu seu corpo enquanto as sombras sussurravam em suas orelhas, tentando convencê-lo de que a dor e o desespero eram inevitáveis. Não, eu não posso, não posso! Carlos berrou, enquanto as sombras pareciam dançar em volta dele em um verdadeiro frenesi de alegria. Mas a luz que emanava de Clara e Pedro começou a tremeluzir, como se sua presença estivesse sendo puxada lentamente pela escuridão. Carlos. A voz de sua irmã era um apelo agonizante. Acorde, não deixe que isso aconteça. O que você faria por eles, menino? O diabo interpelou quase sedutor. Seu sacrifício vale mais do que sua vida. Um esforço tolo ou um ato sobre o qual você não tem controle. Escolha, Carlos. Ele olhou para sua família e sentiu uma dor profunda. Sabia que cada segundo contava. As sombras se aglomeravam, prontas para comer sua decisão. Cada respiração se tornava mais difícil. E no fundo, Carlos sentiu a necessidade de saber a verdade daquele pacto amaldiçoado. O que você não entende, Carlos? A sombra pálida sussurrou, agindo agora como uma sirene em meio ao caos. É que sua salvação pode custar mais do que seus entes queridos podem suportar.
Com isso, os gritos de Clara ecoaram em sua mente, e a visão de seu irmão se distorcendo sob a pressão da escuridão abalou suas convicções. Ele não poderia permitir que o diabo levasse sua família. Mas a que custo ele conseguiria isso? Com um grito de desespero, Carlos se ajoelhou, os olhos lacrimejantes fixos nas sombrias figuras diante dele. O que você quer de mim? O que eu preciso fazer para libertá-los? Ele sabia que o verdadeiro desafio apenas começava. As sombras se tornariam suas inimigas, e as respostas que buscava estavam prestes a ser reveladas em uma dança macabra de desespero. Carlos se levantou, decidido. Se é pela minha alma que eles são mantidos, então que seja. Mas eu não desistirei deles. E a risada do diabo explodiu no ar, como um trovão, ansioso pela próxima jogada nesse jogo mortal. O que mais estava por vir? As sombras pulsaram em um frenesi de excitação, como se a escuridão em torno de Carlos estivesse ansiosa pelo desfecho do seu destino. O riso do diabo retumbou pelas paredes, reverberando nas fibras da realidade, fazendo o chão tremer sob seus pés. A sala se tornava um campo de batalha. A tensão entre Carlos e o que estava além da sua compreensão se tornava palpável. Então você aceitou, garoto, o diabo disse, inclinando-se para a frente. Mas não se engane. Cada ação traz consequências, e as suas serão dolorosas. Carlos arrastou a respiração, sentindo o gosto de ferro na boca. O ar pesava, como se cada molécula estivesse saturada de desespero. Ele olhou mais uma vez para os rostos desfigurados de Clara e Pedro, agora distantes, como se o espaço que os separava aumentasse a cada segundo. O que ele estava disposto a fazer? Para salvá-los, você precisará enfrentar o que mais teme. A sombra esquelética soltou, sua voz um eco distorcido do que poderia ser a verdade. A própria escuridão que habita em seu coração. Você sabe o que isso significa? Carlos balançou a cabeça. Ele não sabia. A cada instante suas certezas se despedaçavam e o medo se tornava uma companhia constante. No entanto, ao olhar para sua família, ele sentiu um impulso. Estou pronto para enfrentar o que for necessário. Diga-me o que devo fazer, declarou, sua voz mais firme do que seu coração permitia. O diabo segurou o papel do pacto em suas garras largas. Cada linha parecia serpenteante, pulsando em um ritmo maligno. Você irá agora ao lugar onde sua história começou, onde o sacrifício é aceito. É lá que você terá que fazer uma escolha ainda mais difícil e morrer para renascer. Numa fração de segundo, Carlos se lembrou de sua infância, de quando as feridas emocionais o marcaram. O blackout na casa de sua avó, os gritos envoltos em risos sombrios, as sombras que dançavam na luz das velas. Seria esse o caminho que deveria percorrer? Aquele mesmo lugar, onde o medo se tornara um eco em sua vida? É o único caminho, o retorno à escuridão de suas lembranças. A voz do diabo soou como música macabra. Prepare-se, sua alma vai gritar. Com um movimento brusco, Carlos se viu diante de um portal crescente, uma fenda que parecia levar a um mundo feito de desespero. A vontade de recuar quase o dominou, mas os gemidos de Clara e Pedro o ancoraram à realidade. Eu não vou falhar com vocês, ele sussurrou, mergulhando na escuridão. O calor de todo o sofrimento que já havia sentido o envolveu. Ele se viu de volta aos corredores frios da casa da avó. As paredes eram um lamento, e o passado parecia reconstituir-se ao seu redor. Lá estava o altar, onde ofertas haviam sido feitas, apenas sombras de vidas perdidas. Uma mesa de madeira escura, com arranhões e marcas que contavam histórias que Carlos não queria ouvir. Ele respirou fundo, sentindo o cheiro de mofo e umidade. O medo chiava por trás do seu peito, mas ele estava determinado. Agora faça seu sacrifício, a voz do diabo ecoou em sua mente, lembrando-o da escolha crua que ele havia feito.
Escolha quem você irá deixar para trás e quem irá salvar. Carlos olhou para as marcas de sua própria vida. Todo o peso de seus erros se acumulava sobre ele. Ele não sabia se estava preparado para essa escolha. Afinal, quem ele realmente amava? O que poderia suportar? Com tremores, ele finalmente abriu os olhos, encarando o altar. A luz se apagava, e no fundo, a essência de sua família parecia desvanecer, como sombras fugindo sem olhar para trás. Ele sentiu um impulso de ir em frente, mas também a certeza de que tinha que escolher. Carlos! As vozes de Clara e Pedro ecoaram novamente, misturadas ao som de um riso distante. Não escolha a escuridão. E no instante em que ele hesitava, uma verdade inesperada brotou em sua mente. O que se escondia na escolha estava longe de ser simples. Quais seriam as consequências de se sacrificar? O que ele realmente queria salvar? E a que custo? Enquanto a escuridão emanava à sua volta, a realidade se fragmentava. A risada do diabo rugia, prometendo que novas terras de terror ainda estavam por vir. E à medida que Carlos tomava seus próximos passos, o verdadeiro teste de sua alma estava apenas começando. Carlos estava paralisado diante do altar, o peso das escolhas espremendo seu peito. As vozes de Clara e Pedro ecoavam em sua mente, como gritos de alerta em meio ao caos. Ele precisava decidir. Olhar para aquela mesa de madeira, com cicatrizes de outros pactos, era como olhar para seu próprio destino. Você me disse que eu tinha duas opções, diabo. Ele gritou, sua voz agora firme. Salvar minha família ou condenar alguém a um destino pior. Mas a verdade é que não quero sacrificar ninguém. Sentiu a adrenalina tomar conta dele, cada célula em seu corpo ardendo com determinação. Era hora de quebrar o ciclo. O diabo surgiu em sua mente, a risada cruel reverberando. Você realmente acha que pode desfazer o que já foi feito? O medo que você deixou crescer em seu coração com suas escolhas terá um preço. Se você quiser que eu escolha, então sou eu quem desconstruirá esse jogo. Carlos gritou em resposta, desafiando a presença maligna. Meu sacrifício não será apenas um preço pelo pavor que você espalhou. Eu sou mais do que isso. Eu não sou só um homem marcado. Como numa resposta às suas provocações, a sala começou a tremer. As sombras se agitaram, revelando entidades antigas que dançavam ao ritmo do desespero. Mas Carlos não estava mais assombrado. Ele sentia a presença de seus entes queridos como uma energia pulsando dentro dele. A coragem crescia. Se eu tiver que lutar contra você, então que assim seja. Ele retirou do bolso a faca que sempre carregava. Com um movimento decidido, Carlos cravou a lâmina no centro do altar, onde uma centelha de luz irrompeu. A energia explodiu, criando um turbilhão que se espalhou pela sala. Você quer se libertar? Então prove-o. As palavras do diabo ecoaram, desafiadoras. As sombras começaram a se contrair, como se soubessem que a batalha estava prestes a mudar. Carlos sentiu a fúria do diabo ao ver a lâmina brilhar. Ele não estava apenas lutando por sua família. Ele lutava por cada alma que havia sido sugada por aquele pacto maligno. No fundo do seu ser, ele entendera que a verdadeira batalha era contra as consequências de suas escolhas passadas. O que ele queria salvar não era só suas vidas, mas a pureza de suas almas, a essência de tudo o que eram. Eu não serei seu peão, diabo! Carlos gritou, sua voz vibrando no ar carregado. O altar começou a brilhar intensamente, como se estivesse absorvendo cada palavra de sua declaração. Ele sentia que cada pacto e promessa, cada sombra e tormento estavam sendo revertidos. O chão tremeu com a fúria do diabo. Você não sabe no que está se metendo. Isso é tudo apenas um ato fútil. Sua risada ficou mais distante à medida que a luz do altar crescia.
Não, diabo, esse é o nosso ato de fé. Não há um verdadeiro poder sem amor, sem coragem, e eu me recuso a deixá-lo ganhar. Carlos gritou. O peso da faca agora parecia ser parte de sua força. Ele sabia que não poderia simplesmente agarrar a vida de seus entes queridos e trocá-la por algo tão vil quanto a garantia de sua própria vida. Nesse momento, ele pôde sentir a presença de Clara e Pedro, como se as almas deles também se erguessem em sua defesa. Seja forte. O eco da união familiar ressoava em seu coração, como luz no meio da escuridão. Carlos focou na luz do altar, sentindo-a pulsar em sintonia com seu ser. Com um último esforço, ele levantou a lâmina, atingindo o centro onde sua escolha havia sido feita e rasgando as correntes que a amarravam a seu destino. O altar explodiu em uma onda de luz, como um sol nascendo, e Carlos viu as sombras se dissiparem, sendo convertidas em engrenagens que se tornavam luz. Os gritos de Clara e Pedro tornaram-se gritos de alívio, e quando o brilho finalmente se acalmou, Carlos viu sua família ao longe, envolta em uma luz quente e reconfortante. Você venceu essa batalha, Carlos. A voz do diabo ressoou, mas agora sem poder. Ele se afastou, algumas sombras ainda zanzando ao redor, mas sem a força que tinham antes. Sua coragem teve valor, mas lembre-se, os pactos não desaparecem tão facilmente. Um dia você terá que enfrentar o que fez. Eu lutarei, Carlos disse, seu coração acelerado, mas firme. E nunca mais farei um pacto que me prenda às trevas. Quando a escuridão finalmente se dissipou, Carlos sentiu que a luz de sua família tinha prevalecido. Eles estavam juntos, e agora, mais fortes do que nunca, eles se abraçaram sob o céu repleto de estrelas que começava a surgir. A tempestade dentro dele havia finalmente se acalmado, mas no fundo, uma semente de cautela havia brotado. Ele sabia que teria que enfrentar os ecos do passado, mas agora, armado com amor e determinação, ele estava pronto. Juntos, eles se afastaram, deixando para trás o peso do passado e um futuro iluminado por suas escolhas. Carlos olhou para a estrada à frente, o medo se transformando em esperança. Seria um longo caminho, mas ele tinha sua família ao lado, e isso era a verdadeira vitória. E você? Ainda está aqui? Então não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Este é o momento de mostrar seu apoio, então deixe um like agora para alimentar o algoritmo e trazer mais histórias sombrias. Comente suas reações e teorias sobre este final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo, com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Somente os verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Venha conosco nessa jornada aterrorizante.